Independência ou morte! I have a dream. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Você está entrando numa das cidades mais seguras do mundo. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Eu sei porque eu tô vivo há quase 600 anos. Eu vi muita coisa. Posso contar. A Janaína vai ser abatida. Por um sorriso dela, sou capaz de enfrentar um exército inteiro. Onde ele for, mesmo daqui a 1000 luas, Janaína vai estar sempre com ele. Tenho medo que o que eu sinto por você possa te fazer mal. Ninguém pode adivinhar o futuro. Não é do passado que eu tenho medo. Janaína! Janaína! Nós somos o Movimento Revolucionário da Ação Democrática. Vamos atacar e comer nossos inimigos. Estão passando a superfície do teto. Atira no mesmo quadrante que... Janaína! Cada segundo ao seu lado é uma eternidade. Mesmo sem perceber, todo dia a gente tá lutando por alguma coisa. Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. Você está ouvindo Fronteiras no Tempo. Podcast de história. É, isso aí, Beraba. Estamos aí. Em 2015, né? Sim, 2015, ano novo, a história nova. Enfim, continuamos apaixonados pela história, falando de história para vocês, nossos ouvintes queridos. Com certeza. Nós estamos agora definitivamente no episódio 5. Agora sim. Chegamos aí com 2015, como prometido aí no último episódio de 2014, o episódio 4.5. Exato. Que nós íamos falar do que mesmo, Beraba? No 4.5 ou agora? Agora, pô. Ah, sim, claro. Não, nós prometemos, nós vamos cumprir, vamos falar do filme Uma História de Amor e Fúria, né? Essa grande obra aí que foi lançada em 2013, depois de muita pesquisa, e enfim, um filme com um alto valor, com altas relações com a história, né? E também muito útil, muito bom pra gente pensar vários períodos da história do Brasil. Nós vamos trazer para vocês esse debate. Com certeza. Então, o nosso tema de hoje vai girar em torno da ficção e história, com análise de um filme especial, que é Uma História de Amor e Fúria. Uhum. E quando nós formos começar a falar do filme, nós vamos avisá-los para que, se você ainda não assistiu, assista a animação, porque nós vamos dar spoiler dele inteiro. No episódio 4.5 nós avisamos, então a gente deu para vocês alguns dias para vocês verem o filme, né? E enfim, espero que vocês já tenham visto, ele é bem fácil de achar. Ele também está disponível para ser vendido em DVD, em Blu-ray. Acho que é um filme que vale a pena também você ter na sua estante. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar aí é essa relação, né, entre o cinema e a história. A gente já falou isso um pouco no primeiro episódio, em que a gente falava da guerra, né, dos filmes que tratam de guerra, e é muito comum, na verdade, né? Todo mundo que estudou, que fez ensino básico nos últimos 30 anos, por assim dizer, em algum momento assistiu algum filme na aula de história. Né, sim, sim. Inclusive até com aquelas ressalvas, né? Aquelas coisas, as pessoas achavam que o professor colocava o filme pra enrolar, né?
Não quer dar aula, foi passar filme, né? Esse professor só passa filme, como se fosse uma coisa ruim, né, cara? Sim. Quer dizer, é um recurso pedagógico importantíssimo, claro, e é uma fonte, como qualquer outra, tem que ser pensada criticamente, pensada quando foi feito, para que foi feito, o tipo de discurso histórico que está presente ali. O objetivo, né? Essas coisas todas têm que ser levadas em conta. Como essa história foi contada, né? As porque... escolhas feitas pelo diretor, pelos roteiristas. Porque não adianta, assim, todo filme, é evidente, tem um discurso histórico atrás, defende uma visão da história, né? Então se você pega, por exemplo, Calígula, né? Todo mundo deve conhecer, né? É um filme que tem muitas baixarias, assim, no filme. Baixaria vai. Enfim, mostra um pouco dessa. É um soft porn histórico. É um soft porn, cara. Embora que tenha algumas cenas que são bem explícitas, né? Bem explícitas. Eu assisti esse filme no colégio, não no colégio, sim, mas na época eu tava no colégio. Tá. Então é bem pesado. Eu tô brincando aqui, um exemplo. Eu conheço a história de uma professora, e aí que foi usar com a má intenção, e ela vou passar um filme. Sobre Roma, né? Sobre Roma, e ela não tinha assistido ao filme. Aí colocou Calígula pra molecada assistir. Não, sem... E a professora, e ela era evangélica ainda. Nossa, cara, que tragédia. Bom, nós não vamos dar spoiler do Calígula aqui, né? Mas enfim, é um filme que assistam aí, que estejam avisados que é pesado. Droplets of water, your loving sons and daughters, he's dreaming again when the rain comes. Mas enfim, tem esse discurso histórico ali em todos os filmes, né? Pra falar de Roma tem o Gladiador e muitos outros, Ben-Hur e tudo mais. Enfim, muitos filmes. Filmes sobre a Idade Média, filmes sobre... Claro que sobre a história do Brasil... São poucos. Poucos, né? Tem pouca coisa. Você identifica claramente o momento que eles são feitos, o discurso que eles se prestam, né? O exemplo mais claro disso eu acho que a gente até comentou, mas é aquele se a gente pensar a independência do Brasil, né? A história do Brasil independente. Você tem o filme lá de 72 com o Tarcísio Meira. E o filme depois de 94 da Carla Camurati. Sim. São duas visões distintas, né, da história do Brasil. Uma é altiva, o herói Dom Pedro, e a outra já nos anos 90, uma época em que o Brasil estava começando a se questionar e tudo, né, essa coisa meio atrapalhada da história, né, estava sendo mostrada, né, então aí você faz uma história mais galhofa, né, da história do Brasil, então todo mundo é como se fosse uma grande piada, né. Tem um outro filme interessante também sobre a história do Brasil, que é o Mauá, o Imperador e o Rei, né. E ele apresenta uma visão bem peculiar do período que ele foi produzido, que ele, ao tempo inteiro, o filme mostra que é o Estado brasileiro que atrapalha o progresso. Nossa, é muito claro isso aí também. É dos anos 99, 2000. No período auge do período das privatizações. Mauá era o cara empreendedor e... Nossa, que queria salvar o Brasil, mas o Estado, os burocratas nunca deixavam. É um exagero. Na verdade, porque essa elite teve sempre ali mamando nas tetas do Estado, não estava nem um pouco preocupado se o Estado estava atrapalhando, estava todo mundo adorando, enfim, até como fazem até hoje, né? Basta a gente observar aí os casos de corrupção, que parece que é uma grande novidade, propina corrupção, mas está lá desde o Império. Esses grupos de empresários, a iniciativa privada no Brasil sempre teve muito ligado ao Estado e pensando em ter lucros com dinheiro público, cara, sempre foi assim. Infelizmente, isso é uma constante, né? E aí, eu até sinto falta disso, né? Ninguém fala sobre isso quando a gente vai discutir esses problemas na Petrobras, por exemplo, agora, ou na Águabras, depende de quando é que você tá ouvindo esse podcast, né? É verdade. Já um pequeno spoilerzinho do filme, né? Na Águabras. Enfim, mas tá tudo ali, né, cara? Mas aí no Mauá eles meio que idealizam, né, a figura do Mauá, mas é normal, tudo bem. Sim. Isso não desqualifica nenhum filme. Por dizer, é ruim, não serve pra dar aula de história. Claro que serve. Claro, né? E aí eu quero aproveitar, né, para deixar claro para o nosso ouvinte, quando a gente propôs o tema ficção e história, para discutir uma obra cinematográfica que é baseada na história e que conta uma história do Brasil em específico, é para dizer também que
o cinema, a ficção, a literatura, o cinema, quadrinho, as várias mídias existentes que produzem narrativas também, que utilizam do nosso passado, da memória, para contar histórias para o seu telespectador, para o seu público, ela também tem validade e também deve ser lida a partir da onde foi produzida, assim como a própria história. Então não tem segredo. Quem escreve, quem produz um filme, quem fala do passado de alguma forma está construindo uma visão daquele passado. Quando você olha para aquilo, você não pode tomar como verdade. Sim. Ponto. A verdade absoluta e um ponto senão você está pagando. Exato, senão você está sendo ingênuo. Né? O mundo está cheio de tudo que é feito, tem um objetivo. Não é que seja uma coisa maligna, mas tem um porquê, né? Enfim. Parece muito óbvio, né? Mas infelizmente, quando a pessoa se coloca numa posição de um lugar de autoridade, por exemplo, estou escrevendo um livro de história, aí a pessoa vê aquele livro e fala, nossa, só pode ser verdade o que está escrito aqui, porque, enfim, está escrito, né? Então as pessoas dão muito valor a isso que está escrito, ou as imagens também, né? O cara constrói um filme todo perfeitinho, bonitinho sobre a história. Nossa, só pode ser assim que aconteceu. E aí a nossa função dos professores, historiadores, também um pouco isso, né? Mostrar, levar essa reflexão de que aquilo foi construído. Eu tô olhando aqui para o livro Independência ou Mortos, né? Que é um lançamento lá do Nerd Books, né? Do Abufobia e do Harold Stricker, né? Isso, o Android. Isso, que fala da luta da independência do Brasil, o Brasil sendo atacado por zumbis, né? É história em quadrinhos. É bem interessante. Mas, de novo, também é um discurso histórico e que é evidente. Aqui é bem claro que é ficção, porque não existem zumbis até onde eu saiba. E muito menos na independência do Brasil. Na história da independência. Uma família real lutando contra... Zumbis, fugiram de Portugal dos zumbis e aqui lutando contra os zumbis e proclamando a independência. Mas tem um personagem interessantíssimo, né? Que é o negro escravo, que é o Tigre, né? Ah, sim, é verdade. A referência aí bem interessante a um dos apelidos aí, o vaso, que eles utilizaram para carregar os excrementos das pessoas, era chamado de tigre. Eram os tigres e urinóis. Eles eram carregados nas costas dos escravos, e conforme os escravos caminhavam pelas ruas irregulares das cidades, especialmente do Rio de Janeiro, esse excremento, o cocô, respingava nas costas dos escravos, formando listras como as dos tigres. E aí por isso esse vaso passou chamado de tigre. Exato. Enfim, então é mais um exemplo aí, né? Sim. Que a gente... de um uso, não é um uso da história, não gosto dessa palavra uso, utilizar, enfim, parece tudo muito como objetivo, se fosse, como se a história tivesse um proprietário. Proprietário, né? Não, mas enfim, não é isso. É discurso, né? Esse discurso histórico pode ser feito livremente, eu não sou contra isso, não tem problema. E tudo você pode utilizar as referências para aprender um pouco mais do passado, de uma forma que se torne, inclusive, divertida, que seja um entretenimento, que, enfim, a gente vive num mundo que as pessoas procuram isso também, eu não vejo nada contra. É até um problema para nós, historiadores, acadêmicos, passar por isso, né? Porque a gente muitas de nós queremos nos levar muito a sério e tudo, tem um pouco de problema quando é para falar pro resto do público em geral, mas que bom que existe a arte, que bom que existem as pessoas que invadem o campo da história e fazem bons trabalhos, como que é o que a gente vai comentar hoje, História de Amor e Fúria. Isso permite que nós, historiadores, possamos refletir sobre isso, dialogar com esses produtos e falar com as pessoas, tirar dúvidas, desperta o interesse das pessoas para aprender mais sobre a história. Exatamente. Eu acho que a gente deixou bem claro, então, né, César, que nós vamos falar aí de mais uma visão do passado nessa História do Amor e Fúria. Ambos estão construindo uma visão sobre o passado, só que a intencionalidade do historiador e de quem produz arte é diferente. Claro. A gente tem certos parâmetros e certas balizas que a gente não pode desviar delas na hora de produzir um texto de história. E aí, se você quiser saber mais sobre a nossa visão e da maneira como a gente entende um pouco a história, recomendo que você assista o nosso episódio ouça o nosso episódio Por que Conhecer a História, que a gente conversa só sobre isso durante 1h30, a história, como se escreve a história, os limites disso. Então nós historiadores temos essas limitações, essas barreiras, que são limitações positivas, né? Não limitação no sentido que impedem, não.
O historiador também usa sua criatividade para poder ligar os pontos, encontrar indícios, vestígios, em busca dos sinais, para construir, para escrever um texto sobre o passado. Já quem produz a ficção utiliza textos de historiadores e outros elementos, ou até mesmo documentação, que foi o caso de uma história de Amor e Fúria. Eles utilizaram documento, o diretor até chamou de fontes primárias, né? Mas vamos chamar aqui de documentos sobre esse período, sobre os períodos trabalhados para poder produzir sua narrativa, sem intenção nenhuma de contar uma história definitiva do Brasil ou de ter um apego com a realidade ou com a história, com rigor científico, se é que a gente pode chamar isso de rigor científico na escrita da história. Eles podem, livre, usando aí a licença da arte, né, fazer uma adaptação para ficar mais interessante o trabalho deles. Isso não é problema. Então, coisa que o historiador não pode fazer necessariamente. A gente não pode sair inventando coisas só para preencher buracos. Não dá. Tem que ter tem que explicar, quer dizer, se você levanta uma hipótese, aquilo tem que ter algum fundamento, né? Tem que ter uma explicação, uma ligação, uma correlação de fatores que levaram você àquela hipótese, a formular aquela interpretação. Enfim, mas é bem por aí. Acho que, como você disse, né? Ouvindo o episódio que nós falamos porque estudar a história, porque conhecer a história, vai entender bem nosso ponto de vista. Quem nos ouve desde o começo já conhece a gente, já tem um pouco também dessa nossa visão. Então vamos fazer aqui uma breve apresentação sobre o filme para você saber do que se trata, como ele foi produzido, tudo isso, mas não se preocupe que os próximos minutos nós não entregaremos nenhum detalhe da história, quer dizer, nós não daremos nenhum spoiler. Quando a gente for começar a fazer isso, nós vamos avisá-lo. Tá? Então acompanhe a gente mais alguns minutos. Então agora é hora, né, Beraba, de nós conversarmos sobre Uma História de Amor e Fúria, que foi um filme lançado em 2013, roteirizado, produzido e dirigido pelo Luiz Bolognese, com produção da Buriti e da Guglielmo Filmes. Inclusive o Buriti Filmes é a mesma produtora do documentário Lutas.doc. Depois eu tenho até uns links para fazer, mas só para já levantar aqui um primeiro ponto. E foi um filme lançado então em 2013, conseguiu sucesso no exterior, já foi exibido na TV a cabo, nos canais da família HBO. Foi um filme que demorou 10 anos para ser concluído. Um trabalho feito na chamada animação clássica, que é lápis e papel, e depois ele foi colorido digitalmente, mas a arte toda foi feita no jeito tradicional, desenho, papel. Eles divulgam no site, né, que foi feito sob inspiração de gibis, né, histórias em quadrinhos adultos, né, do Frank Miller, inspirado, né, pelo Frank Miller, pelas animações como Heavy Metal, né, de 81. Sim, que é da revista Heavy Metal, excelente, com muita produção independente de quadrinhos. Ela tem a animação é tudo baseado no visual das graphic novels, né? Chama por aqui, de fantástico, várias, podia citar várias, né? Frank Miller, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, o primeiro, né? Exato. O original, que é uma baita de uma das melhores revistas, que tá no meu top 5, esse Cavaleiro das Trevas aí do Frank Miller. Um dia a gente vai falar sobre isso, com mais detalhes. Opa! Essa história dos quadrinhos aí que é muito legal. É, muito legal mesmo. Em suma, né, uma animação de alta qualidade, né? Quem assiste percebe que é tudo muito bem feito, bem cuidado e combina muito com a história, assim, se encaixa muito. Sim. A climatização, as cores, o efeito de luz e sombra, os cenários, a maneira como a animação 2D dialoga com o cenário no fundo, então tem alguns momentos que você tem a impressão que é um filme 3D. Isso, E outra informação aqui, a animação foi feita também com base na interpretação dos atores, né? Os atores fizeram uma leitura dramática. Exatamente. Uma leitura dramática, o Celton Mello, a Camila Pitanga e o Rodrigo Santoro fizeram uma leitura dramática no estúdio. Depois disso foi pensado, em cima dessa gravação referencial, foi pensada a animação, né? Baseada nesses sentimentos que são expressos pela voz dos atores, né? Sim, e aí casa perfeitamente. Foi a mesma técnica utilizada no Akira, né? O Akira clássico que revolucionou, que tinha não sei quantos mil quadros por segundo. Uma História de Amor e Fúria, ela é muito baseada nas técnicas de animação japonesa, os famosos animes.
Né? Então é um desenho que a movimentação é mais lenta, mas não significa que ele é parado. Uma animação, mas ele usa menos quadros por segundo, mas ao mesmo tempo, com o uso da voz, a interpretação da Camila Pitanga, do Celton Mello e do Santoro, deu uma profundidade na dramaticidade do filme que foi excepcional. Exato. Deu 10 anos para ser feito, pra vocês terem uma noção aí. 4 anos só de pesquisa. O Luiz Bolognese montou uma equipe de pesquisa com mestrandos em antropologia, história, sociologia. Utilizou a consultoria do historiador Pedro Puntoni e do John Monteiro para poder aí trabalhar, e inclusive foi montado um estúdio de animação que foi itinerante, trabalhou em 3 cidades, e o Luiz Bolognese montou uma biblioteca toda sobre esses períodos históricos, na qual ele vai abordar ao longo da animação. Como o Berabo já tinha mesmo mencionado, a qualidade da animação chama muita atenção. Sim, eu particularmente gostei muito. Então, eu tive a experiência de vê-lo, né, com um bom fone de ouvido. Os efeitos sonoros são também um espetáculo à parte. Né, a sonorização, a imersão que você consegue ter assistindo o filme usando um bom dispositivo para ouvi-lo, né? Você consegue perceber as nuances, e desde as pequenas respirações ao barulho do cenário externo. Realmente eu fiquei bem impressionado com a qualidade técnica dessa animação. Sim, pois é. E como a gente disse, né, a gente estava falando, casa muito bem com a história. Você vai trabalhar a animação para trabalhar com temas históricos é muito bacana, porque abre um espaço, né, grande para a criatividade dos autores, para a caracterização dos cenários, né? Quer dizer, eles até argumentam isso também no site oficial do filme, né? Que trabalhar com isso inclusive é mais barato, né? Mais fácil, então, porque você envolve uma montagem de cenários absurdos. Então foi bem pensado fazer uma animação, e aí se junta também o caráter de entretenimento e de possibilidades de utilização ou de análise desse filme em aulas de história, né? Sim. Porque pelo fato de ser uma animação que eu não sei se ela tem uma classificação indicativa. Você encontrou alguma coisa, César? 12 anos. 12 anos, então já dá pra passar ali pro 6º ano, 7º ano, tranquilamente. Sabendo que quando você passar isso pro 7º ano, como aparecem umas pessoas sem roupa, eles vão ficar rindo. Enfim, é coisa de adolescente. Eles tem algumas cenas violentas. Tem umas cenas violentas, eles vão ficar meio assim. Mas eu acho que é importante ter isso para que seja trabalhado. Não a violência pela violência, né? Mas também o caráter da violência, do amor e da luta permanente, né? Que é um tema central aí do filme, né? Sim, então vamos aí para a primeira. Acho que é legal já falar para o nosso ouvinte, então, depois desse pequeno relato, né, da parte técnica, né, do fio condutor da história, né, que é uma história de amor. Ela não deixa de ser uma história de amor, né? Exato. Uma história épica de amor, que é centrada no amor entre o personagem principal, que vai mudando de nome, mas cujo primeiro nome é Abeguar, e com a sua amada Janaína, ao longo do tempo e das suas aparições, porque o Abeguar, ele é imortal. Vamos para os finalmente então, César? Vamos falar do filme. Então, vamos soltando aí o spoiler alert. Então se prepara agora, que nós vamos entrar aí num território minado, cheio de minas, contendo spoilers do filme Uma História de Amor e Fúria. Então, se você não assistiu, vá assistir, é extremamente recomendado. Se você não liga pra spoiler, continua com a gente e vê o filme depois, ou vê ao mesmo tempo, como você puder. Se você já viu, ouça aí nossos comentários, depois envia suas questões, seus comentários também pra gente por e-mail, que nós queremos saber o que você achou da nossa interpretação e qual foi a interpretação que vocês fizeram do filme também, qual a análise, a crítica que vocês têm. Exatamente. E aí no final do episódio tem a nossa leitura de e-mails, e você vai saber como pode entrar em contato com a gente. Exato. Então vamos lá, Beraba, pro nosso território minado de spoilers? Vambora. Campo minado de spoilers. Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Como eu sei disso? Eu sei porque eu tô vivo há quase 600 anos. Eu vi muita coisa. Posso contar.
É uma história baseada na mitologia, na cultura indígena, né? O Abeguá, ele faz parte da tribo dos Tupinambás, né? E aí começam as referências históricas, né? Eles viviam ali na Baía de Guanabara, os Tupinambás, uma tribo uma civilização que deu muito trabalho para os portugueses, né? Por de serem muito bravos, né? Então guerreavam muito com os portugueses. O filme ele começa mostrando um pouco aí da convivência do Abeguá com a Janaína, né? E como ele se tornava um adulto, né, um caçador, enfrentando um animal feroz. E começa a parte não lúdica, mas enfim, mítica do filme, né, que ele faz um voo, né, uma cena muito bonita. E é bem interessante que nessa utilização da mitologia indígena, né, não vamos nem chamar de Tupiniquim ou simplesmente Tupinambá, mas que tem uma origem nos nossos povos indígenas, né, existe o deus Munhã, e que concede a Abeguá uma habilidade de voo em determinado momento, e dá a ele a vida eterna para que ele lute contra uma entidade ou uma força que determina de Ayangá. Exato. Que a missão de Abeguá é conduzir o povo para a terra de paz. Exato. E essa é o mote. O Abeguá recebe esses poderes para lutar contra Ayangá, que no caso é representado pelas forças de opressão, né, por assim dizer, né? Então, no caso, o primeiro os portugueses, e o filme está estruturado em quatro histórias, né, na verdade. Uma que se passa no Brasil colonial, outra no Brasil império. Do Brasil colonial vai falar, então, dessa luta entre portugueses e indígenas na Baía de Guanabara. Sim. Depois a balaiada no império, né? Durante o período regencial. E depois a ditadura militar. Ditadura civil-militar, né, por assim dizer, em que ele também participa. E por último, é uma história futurista, né? Sim, totalmente. Em 2096, né, que essas lutas continuam acontecendo. Sim. Que aí vai para a parte de ficção, mas amplamente amparado no nosso mundo de hoje, né? Uma visão uma visão extremamente pessimista do futuro, mas que traz elementos aí interessantes, mas a gente vai chegar lá. Na verdade, é uma visão do futuro que ajuda a gente a refletir sobre o presente. Acho que é exatamente. Muito é exatamente esse ponto que a gente ia falar. Só um parênteses, toda a história ajuda a gente a refletir sobre o presente. Sim. Quando o autor constrói um filme desse que vai falar sobre a luta, das lutas populares contra a opressão, né? Porque é isso o filme, né? É a visão da história que tá ali, né? A gente pode dizer resumidamente é isso. Ele quer mostrar que existia opressão e resistência, e essas pessoas que resistiam, elas ficaram por muito tempo esquecidas, sem voz, né, pela história, principalmente pelaquela história que é ensinada, né, que sempre tradicionalmente é uma história de grandes heróis, né, de figuras que foram consideradas importantes, figuras de pessoas que tinham poder. Esse filme, né, Uma História de Amor e Fúria, é o outro lado da moeda. São aqueles que resistem, aqueles que, se diz, né, não viraram estátuas nem nome de rua. A história vista seria dentro da linguagem da historiografia, uma história vista de baixo. Isso, né? É a luta do povo, né? Seria isso. Então, muita gente pode torcer o nariz e dizer que é uma história ideológica, mas é tudo ideológico, é evidente, né? Como a gente estava falando, é uma construção histórica, a gente sabe que ela tem esse objetivo de elevar essas pessoas que lutavam, né? Contra a opressão. É evidente que o filme ele é um pouco esquematizado, assim, bem contra o mal, né? E a história não é bem assim, a gente sabe, claro. Mas não tem problema, enfim, a gente sabe. Embora eu até discorde um pouco, né, do filme ser maniqueísta. Porque ele apresenta também um pouco embora quando ele retrata os portugueses, por exemplo, ele vai retratar os portugueses de maneira quase neutra, né, os portugueses vindo atacar com essa coisa do Ayangá, mas os personagens se envolvem em conflito, né, como por exemplo o Piatã, que seria o grande chefe dos Tupinambás. Ele não é um personagem mau, e também não é um personagem bom, ele é um guerreiro, né, que fez uma aliança, porque ele também tinha interesses pessoais ali. Vocês não podem atacar Bertioga. Munhã me mostrou num sonho. Isso vai atrair o ódio dos portugueses e unir os tupiniquins num grande ataque contra nós. Abeguá fala como um covarde. Suas palavras são filhas do medo. Vamos atacar e comer nossos inimigos. Acertem esse pássaro que traz má sorte. Tire esse tronco da frente. Rápido. Tire esse tronco.
Então, só para o nosso ouvinte ter uma noção, né, para a gente situar, falar quem foram os Tupinambás. Os Tupinambás eram um agrupamento de tribos, de povos indígenas que tinham no Tupi uma língua comum, e era uma sociedade guerreira, e que ocupou ali o litoral do Rio de Janeiro até o norte do litoral de São Paulo, onde hoje é o norte do litoral de São Paulo, e parte do litoral da Bahia. Né? E foi um povo que se opôs fortemente aos portugueses. E como eu estava dizendo, embora eles não fossem um povo coeso, né, no sentido de temos um chefe central, um estado, algum líder central que todos nós seguimos, porque inclusive eles entravam em guerra entre si, mas nesse momento aí que o filme retrata, eles então se unem para combaterem os portugueses, para vir fazer aí atacar os portugueses aqui próximo de casa, em Bertioga. Inclusive existe um relato, que vocês podem também achar em formato de filme, do Hans Staden, do alemão. O filme chama Hans Staden, mas que é o nome do personagem histórico real, que escreveu um relato do período que ele foi aprisionado pelos Tupinambás. E nesse relato ele tem também os rituais antropofágicos realizados pelos Tupinambás, na qual eles comiam a carne dos povos que eram dos guerreiros vencidos e comiam dos mais valorosos. E eu não sei o que você achou, Beraba. No filme eu achei até um pouco banal a maneira como eles mostram o ritual antropofágico dos Tupinambás, sabe? Parece que eles estão, beleza, vamos aí fazer um churrasquinho de final de semana, entendeu? Eu acho que eles quiseram, quer dizer, colocaram ali o componente, mas não... Um espaço não tinha muito como, ao meu ver, falar bastante sobre isso. Mas ficou o indício ali que eu acho que pode ser trabalhado por quem quiser usar esse filme em sala de aula, quiser pesquisar mais depois, né? Enfim, ficou assim, simples, né? Acho que a ideia era mostrar que era bem corriqueiro, que é uma coisa assim, nós matamos, agora vamos comer aqui, pronto. Mas com certeza é um significado muito maior do que foi mostrado. Sim, ali, né? Aí aparece no filme, inclusive aparece o Piatã, né? Que é o chefe, assim, pegando um pedaço da coxa, cortando e jogando pras crianças, assim, sabe? Cara, né? Nem sempre comia-se a carne, às vezes comia-se as cinzas. Ali para você poder ter os poderes, as habilidades daquele. Era uma forma de respeito ao vencido. Só comiam os valorosos, eles não comiam qualquer um. Né? Não, assim, não era o cardápio, entendeu? Não era, vamos ali, vamos ali. Estou com fome, sim, vamos comer alguém porque a gente quer estar com fome. Não era assim. Então, quer dizer, eles não viviam. Esse tipo de canibalismo era muito mais ritualístico, é muito mais sagrado do que necessariamente um hábito alimentar cotidiano, né? Exatamente. Mas interessante terem colocado. Acho que é corajoso isso. Muita gente não conhece e, de novo, chama atenção, né? Estão comendo alguém e tal, parece um churrasquinho. Aí você vai dizer, não, mas como a gente tá falando, não era bem assim e tal, mas não tem problema. Meu ver, né? Nada que não estraga a narrativa em nada. E a ponte que é feita com o filme é que na fala em off, né, na narração do Celton Mello, na pele de Abeguar, ele fala que o pajé tinha avisado que não era bom comer a carne dos portugueses, porque os portugueses estavam embrenhados no espírito de Anhangá, e isso traria ruína ao povo. Não daria força, não alimentaria os espíritos. E aí, nessa transição, é interessante, que é uma fala rápida que tenta, de certa forma, explicar, né, essa passagem aí do Piatã, que é dublado pelo Rodrigo Santoro, que dubla outros personagens ao longo do filme também. Sua participação especial, mas que é bem interessante aí. Bom, seguindo a história então, o Piatã faz um acordo com os franceses. Existe essa disputa, a França, no começo da colônia, 1500 e... No início da colonização... 1540, 1565, eles ficaram no Rio de Janeiro. A França Antártida. Exato, havia essa discussão internacional, né, sobre, quer dizer, o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo em dois, né, mas os franceses, evidentemente, não ficaram satisfeitos, né, os franceses e ingleses, porque eles ficaram com nada, né, e não fazia muito sentido isso. Os franceses, então, fizeram uma série de incursões no litoral brasileiro, né, e se estabeleceram na Baía de Guanabara, por aí ficaram um bom tempo ali fazendo o comércio do pau-brasil. Sim. E o filme mostra essa situação, mostra então o acordo que os Tupinambás fizeram com os franceses, a forma como o Abeguar
fica receoso, né? Porque ele diz que são pessoas que não são diferentes dos portugueses, né? E aí talvez a gente possa... Aí acho que a gente pode pensar um pouco aí que ele tenta fugir um pouco da questão do bem contra o mal, porque mostra que os tupinambás tinham seus interesses, os franceses também, quer dizer, não, nós não estamos aqui, os índios, coitados, lutando contra o povo branco, não, eles iam lutar com outros índios, porque eles eram um povo guerreiro, já faziam isso, né, tinham essa guerra ritual, e tinham os interesses próprios ali com os franceses de fazer aquele comércio e receber os presentes, né? Até uma hora o Abegoar fala, todo mundo tá interessado só nos presentes dos franceses, né, quer dizer, a ambição, o índio não é, o nativo não é aquele ingênuo, bom selvagem, tudo mais, bom selvagem, não, ele tá interessado em presentes, em poder, né? O Piatã, ele é o chefe, não quer ser questionado e quer usar essa guerra para aumentar o seu poder. Sim, claro. Frente às outras tribos tupinambás e tupiniquins que estavam ali próximos. E aí tu tá falando de seres humanos, né? Sem normalmente idealizar os povos. Exato. Né? Então eu achei bem interessante aí como isso foi colocado ali, que quer dizer, não ficou só no discurso da vitimização, é claro que está presente ali a questão que os portugueses, os europeus são um invasor, fica bem claro, mas que há gente também que favorece essa invasão, que coloca aquilo como um interesse pessoal, né, uma luta de poder também dentro da cultura indígena. Exatamente. E aí vai pro conflito, há um contra-ataque e os sobreviventes então tentam escapar serra acima, mas são então massacrados pelos portugueses. O Abegoar sobrevive, depois ele tenta se matar, né, porque todo mundo morre. Ah, sim, claro. A gente não tá falando da parte principal do amor, né, cara? Sim. Ele e sua amada Janaína fugindo, levando as crianças da tribo. Ele mostra que na tribo onde era a tribo onde ele vivia, a aldeia onde ele vivia, foi fundada a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro. E aí revela-se o Pão de Açúcar, na sequência da animação, o movimento de câmera, ela percorre ali a Mata Atlântica e revela o Pão de Açúcar. Né, ainda assim o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar aparece em outros momentos também, marcando como cenário, quase como um personagem local ali da cidade, marcando o Rio de Janeiro como um local central das ações, né, com exceção da balaiada, mas depois as ações voltam-se ao Rio de Janeiro. E nessa transição, então, a Abegoar Janaína acaba sendo morta pelos portugueses, e quando o Abegoar desiste pela primeira vez. E aí tem um ponto interessante, porque o pajé tinha dito para o Abegoar que o deus Munhã só permitiria que ele voasse novamente na forma humana, como ele descobrisse a verdadeira forma de lutar contra a Yangá. Exato. Que aí também é uma situação que vai se repetir no filme, né? Quer dizer, ele tem que entender de novo como lutar, né? Pra poder voltar a voar como na E aí humana. Ele desiste porque ele tá muito triste, e a fala é muito bonita do Celton Mello, né? Que ele fala que é da lembrança que ele tem nos 600 anos de vida, ver o corpo de Janaína ensanguentado e lá caído foi a lembrança mais dolorida que ele carrega nesses 600 anos. É bem bonita assim, essa passagem. Ele se joga num morro. Lá do alto do Pão de Açúcar, inclusive. E vira um pássaro. E aí tem a transição. Esse pássaro voa por quase 200 anos, né? Pro norte, mora numa floresta do norte e renasce depois quando ele volta, o encanto se quebra quando ele encontra a Janaína de novo, né? Então por isso que o amor é uma parte importante do filme também. Ele decide voltar a viver entre os homens. Ele se mata por causa da Janaína, e quando ele encontra a Janaína de novo, né, no corpo de outra mulher, o encanto se quebra, ele volta a ser humano. Volta a ser humano na década de 1830, no Maranhão. Exatamente. E aí nós vamos para o segundo episódio, vamos chamar assim, do filme. Né? A nação Tupinambá foi dizimada. Desapareceu completamente da face da terra. Eu desisti de tudo pela primeira vez. De Janaína, caindo, coberto de sangue. É a lembrança mais doída que trago em 600 anos de vida.
vai retratar então um período da história do Brasil, período em que o Estado brasileiro, que o Brasil está se construindo, na verdade, né? Então, 1839, 1840, 1841, que é quando aconteceu a revolta, né, a balaiada, né, que é a referência que é feita nessa parte do filme. Ela tem um fundo político que não aparece no filme, é evidente que não dá tempo, né? Eles falam muito mais da insatisfação das classes populares frente à opressão, questão socioeconômica também, mas no geral, o contexto do Brasil Império, né, é uma luta constante entre as elites locais, né, pelo poder, porque está se construindo de fato ali uma dinâmica política entre os grupos, né? Então você tinha grupos liberais, conservadores, né? Que não necessariamente não existia entre eles nenhum grupo que defendesse, por exemplo, participação popular ou o povo em si, né? Esses grupos que estavam na elite política, eles eram todos basicamente da mesma classe, com algumas exceções, com alguns grupos que a gente poderia dizer que é uma classe média, de criadores, pequenos criadores, né? Mas sempre existia um conflito muito grande, porque ou você era latifundiário, ou você era um pobre, né, livre, né, mas que vivia ali no limite da pobreza, com uma vida talvez um pouco melhor que a dos escravos, evidente, porque você tinha sua liberdade, mas economicamente muito debilitado também. Então, essas diferenças de classe, é claro, não podemos esquecer dos escravos, escravizados, que também fazem parte aí desse cenário complexo que era o Brasil imperial. Sim, e exatamente esse aspecto da fragilidade econômica e dessa classe desfavorecida vivendo sobre mando das autoridades locais, da Guarda Nacional, que era utilizada politicamente, e de grupos que estavam disputando pelo poder, exatamente neste ambiente que a balaiada, que aconteceu entre 1838 e 1840, foi retratada, então, numa história de amor e fúria. Lembrando também que o que a gente está tendo aqui é uma disputa entre um poder centralizador da regência e os poderes locais, mas também de própria afirmação dos poderes provinciais, que não estavam propriamente afirmados. Então você tem conflitos de várias montas, e quando a gente pega aí o que a gente vai chamar das revoltas regenciais, mas são conflitos civis, é uma guerra civil mesmo, espalhada pelo império inteiro, um vai tendo influência direta na outra. Por quê? Porque você tem, obviamente, um período que essas leis são importantes, mas não são feitas só por ela, que essas leis que foram promulgadas na regência de centralizar ou de descentralizar o poder, né? O que eu tô querendo dizer com isso, né? O que eles tentavam fazer? Deixar o poder central no Brasil, da corte no Rio de Janeiro, muito maior do que os locais. Né? Só que você vive num lugar que você tem que, numa situação política, você tem que dialogar com esses poderes locais o tempo todo. Então a gente está falando de descentralização política, mas quando fala de centralização, é a possibilidade do poder central escolher nas localidades também quem vai estar no poder. Isso gera conflitos locais, obviamente. Pensar o seguinte, César, até para esclarecer o ouvinte, né? Hoje em dia o Brasil está aí estabelecido, né, com seus problemas todos, e a gente já sabe que é super complexo, de norte a sul existem diferentes realidades políticas, né, com algumas tradições já que se estabeleceram, infelizmente, umas relações políticas que são pouco participativas, infelizmente, até hoje, né, mas o que acontece é que quando o Brasil se tornou independente, em 1822, não existia Brasil, né, estava sendo construído, e aí é óbvio que vai gerar um conflito. Então a gente ficou até o 1841, basicamente, num processo constante de renegociação entre essas elites das regiões locais, que a gente chama de elites locais, e o poder centralizado. Só no final da década de 40 mesmo que você vai ter ali, quer dizer, um projeto ou um grupo político mais conservador que acaba, de certa forma, fundamentando as bases para o Estado aí, que depois vai ser reformulado pelo Vargas, mas isso é uma outra história, mas que cria ali para manter, então, esse território imenso, que é o Brasil, como uma unidade política administrativa. Porque existia uma influência da Revolução Francesa no pensamento da elite local. Quer dizer, se fala em liberdade, fala em um Estado moderno e tudo mais, mas a Revolução Francesa tinha mostrado que a participação popular, na visão dessas elites, podia ser algo perigoso, né? Principalmente pelo que aconteceu ali no período do terror, em que houve então esse grande incentivo por parte dos jacobinos, né, de participação popular e tal. O povo foi à rua acreditando nessa liberdade e ficou aquele monstro, né, descontrolado. United States of United States of United States of United States of. Então, o que há um projeto de Brasil,
quando se pensa na independência, tudo, é uma independência que seja feita em paz. Então, como houve na Revolução Francesa esse grande mobilização de massas, a elite que existia aqui no Brasil, que era portuguesa, que estava para se tornar brasileira, queria de toda forma que a independência ocorresse sem grandes sobressaltos, né? Sem uma revolução, porque se você chama o povo à luta, fala, vamos lutar pela independência e tudo mais, você tem que dar alguma coisa em troca, Sim. né? Isso podia se tornar uma situação sem controle. O que não quer dizer que não houve lutas pela independência, algumas regiões até houve, mas no geral ela foi pensada para ser pacífica. E aí, quando o Estado vai se construindo, ele se constrói de cima para baixo, e o povo sempre deixado numa posição em que ele atrapalhasse Sim. menos, né? Então, não é só por uma questão de medo e tal, mas eles acreditavam mesmo que essas pessoas não tinham condições de participar da vida política, porque eles não tinham esclarecimento, porque eles não tinham dinheiro, né? Então se pensava muito aquela coisa, eu não posso chamar alguém para participar da política, da opinião, se ela não tem posse, se ela não tem cacife, capacidade para pensar politicamente. O que não quer dizer que essas pessoas não pensassem, porque é o outro lado da história. Eu quero complementar uma coisa aqui também, né, para o nosso ouvinte também entender, é que o novo Estado que está se formando brasileiro, ele vai possibilitar também uma participação política de um grupo que também não participava, né? Você não tinha uma elite que atuava fortemente. Então essas pessoas que estão disputando o espaço de poder estão fazendo isso pela primeira vez. Exato. Também, entre as elites, você tem aqueles que não participavam de nada, que queriam participar, enfim, entre eles mesmo, a discussão é geral, né? O povo, que não digo povo, né? Muito genérico, mas a maior parte da população estava fora, porque entre as elites existia ainda muitos grupos locais que queriam mais. E queriam estar dentro do Estado, né? Porque no Brasil é uma tradição de apropriação do Estado muito grande, né? Inclusive até no comecinho da fala, até falou, vocês acham que o negócio da Petrobras é coisa nova? Não, quer dizer, você tem uma ideia de gente ligada ao Estado, de conseguir cargos burocráticos para ter prestígio, para conseguir espaços de poder, de influência. O único trabalho considerado decente, por assim dizer, para muitas camadas da elite, é o trabalho para o Estado, né? Se você ser um funcionário do Estado, você tinha status, né? Outros tipos de trabalho era para escravo, né? Ninguém fazia trabalhos manuais, enfim, essas outras coisas não eram valorizadas. A nossa briga com o governo trouxe gente de todo canto. Carinana, Raio, 7 Estrelas, Raimundo Gomes. Os vaqueiros mais valentes do Maranhão vieram brigar com a gente. Tava todo mundo cansado de ver o governo só puxando a sardinha pro lado dos fazendeiros. Carinana, quantos cavalos você tem? 200. Você acha que consegue mais? Consigo. E você, Raio? Consegue uns animais? Uns 50. Opa! Devemos a honra da presença de Dom Cosme. Obrigado nessa sua balaiada. Tem 5.000 negros espalhados na mata aqui em volta. Tamo pronto pra luta. Então chegou a hora. Tem certeza, Balai? Caxias tá aqui é só polícia. Azar da polícia. O caldo entornou, Raimundo. Essa gente toda cansou de ser espizinhada pelo governo. Chegou a hora da gente tomar Caxias. E aí, pra gente falar, né, também sobre essa segunda parte aí do filme, né, que passa aí na balaiada, a gente pode voltar um pouquinho pro roteiro, tendo esclarecido esse pano de fundo político, né, dessas disputas, e também uma ideia de uma construção. Quando você fala muito da regência, você fala muito de desordem, de bagunça, mas na verdade não é bem isso. Essa foi a visão construída, uma memória construída posteriormente por aqueles que criaram uma imagem de um Estado nacional. Quer dizer, quando você pega os livros didáticos, essas revoltas regenciais aparecem aí pouco espaço, né? A balaiada mesmo, eu tava olhando aqui nos livros que eu tenho em casa, não chega a uma página. Quando se fala de balaiada, é bem simplesinho, bem sintético. Põe lá os personagens principais, obviamente, que o filme também destaca os personagens, os mesmos personagens principais são colocados. Mas ele, de certa forma, mostra esse pano de fundo econômico-social da população que está, de fato, insatisfeita com tudo que está em torno deles. Crise econômica, dificuldade com a alimentação, desmandos de um certo poder policial. Né? Inclusive a cena de violência que mostra contra a filha do Manuel do Balaio, que é como o Abeguar se apresenta agora como homem de novo. O nosso herói, né, o herói desta história, ele aparece como Manuel do Balaio, um dos personagens principais da balaiada, inclusive leva o seu nome, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o Balaio, né? O Balaio. Essa é uma passagem do filme. Ele reencontra Janaína, né, no norte, se casa, vira um homem, né, aí um homem negro já se casa com ela, tem 2 filhas, e existem referências a
esse personagem na história mesmo, né, o Manuel Francisco Ferreira, que é o nosso Abeguara agora, o nosso herói, e ele tem suas filhas abusadas, né, por um agente do Estado, um policial. Né? Se colocar dessa forma. Isso acaba colocando ele se revolta, né? Então, mostra que ele já vinha ajudando, né, os quilombolas, liderados pelo Dom Cosme, que estavam ali da região, que eram cerca de 3 mil escravos libertos. E teve uma coisa que o Beraba estava falando, que só para complementar, que é importante, havia também um medo entre as elites de que se produzisse um novo Haiti no Brasil. Só para vocês saberem que o Haiti era uma colônia francesa e na qual os escravos se rebelaram e fizeram a independência. As notícias do Haiti, quando chegaram aqui no Brasil, causaram um temor generalizado na elite brasileira. Tudo contra a haitização do Brasil, que eles tinham medo, porque depois que os ex-escravos tomaram o poder no Haiti, a matança foi generalizada, né? Construiu-se esse mito também. A historiografia tá revendo, falando que você tinha não tinha nem mil caucasianos vivendo no Haiti, que muitos foram expulsos ou muitos conseguiram fugir. Mas construiu-se o mito de que esses ex-escravos mataram todos os homens brancos e mulheres de lá. Não foi bem por aí. Mas gerou-se aí um medo horrível, né? Uma coisa que explica até hoje um pouco do preconceito, né? Dessa estereotipização, né? Das populações negras, né? Do medo que se revoltem, que são pessoas do mal, bandidos, enfim. E que a historiografia também na Balaiada vai mostrar também que houve conflitos entre os homens livres, pobres, com os negros escravos também. Não foi? Exato. No filme mostra que eles fizeram uma aliança, tomaram a cidade de Caxias, que era a segunda maior cidade do Maranhão, né? Mas aí o filme não vai explorar essas diferenças entre eles, mas era multiclasse, né? O grupo da população que estava ali revoltada. Isso enfraquece o movimento, porque você tem gente que está lutando contra a escravidão e gente que está lutando, como os balais, lutando por um governo mais justo, mas querendo ainda que o governo exista, mas um governo que atendesse os seus interesses comerciais, os seus interesses políticos locais. E parassem com os abusos e desmandos que já aconteciam desde o período colonial, dos chamados coronéis, aí o coronelismo, né, daquele mando e desmando que tratava as pessoas menos favorecidas de qualquer forma, com seus jagunços armados, a justiça com as próprias mãos, que era cometida, quer dizer, muitas vezes o coronel tinha poder de vida e morte sobre aqueles que estavam na sua fazenda ou ao redor, as pessoas mais pobres. A polícia fazia isso sem qualquer tipo de respeito a qualquer tipo de direito civil que era garantido pela Constituição do Brasil Imperial, e era feito tudo à base de desmando. Então você teve um descontentamento muito grande, que uniu então quilombolas, né, escravos fugidos, mais de 3 mil, junto com essa questão aí das pessoas mais simples, lideradas pelo Manuel do Balai, que era um pequeno proprietário, e também por um vaqueiro, que também representava ali médios e pequenos proprietários ali da região do Maranhão. Então eles se rebelaram e tomaram a cidade de Caxias. E em São Luís estava se ameaçando atacar a cidade de São Luís, e São Luís virou em polvorosa. E aí o que o governo central faz? Manda lá então o futuro conde de Caxias, que ele retoma a cidade com uma grande tropa. Ele vira conde, depois vira duque de Caxias, patrono do exército brasileiro. Que, inclusive, só uma parte, é uma coisa que também sempre é muito relevada. Mostra, quando se fala da balaiada, fala um pouquinho ali, aí no final sempre falam, porque é o futuro duque de Caxias que estava ali. Mas, né, que vai lá e comanda uma grande ofensiva que acaba vencendo os revoltosos. E uma outra coisa que eu ia falar que eu esqueci, que é importante para você também, para o nosso ouvinte entender, que tinha também muitas vezes, por exemplo, estava tendo lá as revoltas do Sul, a Revolução Farroupilha. Algumas leis editavam que eles faziam um recrutamento compulsório para que essas pessoas fossem lutar pela tropa nacional contra os revoltosos locais. Então acabava gerando revoltas do recrutamento obrigatório. Sim, porque isso atrapalhava muito a agricultura familiar, né? Quer dizer, você tem ali 2 filhos que você precisa deles para plantar, para colher, e pronto, eles são recrutados. Eles são levados pela polícia e você fica sem sua mão de obra. Essas leis todas que vinham aí do poder provincial atrapalhavam e geravam um descontentamento desses grupos de pequenos produtores. E aí você vai tendo uma influenciando na outra, quer dizer, então a gente não pode falar que a regência foi só uma crise porque o imperador saiu. Obviamente que é uma crise política quando o Dom Pedro I abdica do trono em 1831, mas você tem então um Estado que está se ensaiando, um poder político que está se ensaiando, mas o descontentamento de populações que viveram durante muitos anos totalmente desfavorecidos. Não que a situação deles mudou radicalmente depois dessas rebeliões, desses conflitos civis que aconteceram durante o período regencial, mas que marcou o período regencial foram esses conflitos regionais e que eles decidiram retratar a balaiada
Em entrevista, o Luiz Bolaños diz que escolheu este episódio porque ele vai representar, então, também o surgimento do exército brasileiro e o início do cangaço. Porque o sobrevivente do balaio, inclusive, é retratado no filme, porque o Manuel do Balaio, de Manuel Francisco de Anjos Ferreira, o personagem histórico mesmo, ele é morto na ofensiva das tropas do Conde de Caxias, do futuro Duque de Caxias. O Abeguar vira pássaro, ele vira pássaro de novo, inclusive. Né? E a Janaína, então, surda, é reescravizada e acaba morrendo. As filhas morrem doentes pela escravidão. Ele diz, né, fala na narração, que pessoas que nascem livres não se adaptam à escravidão. É uma coisa assim. E acabam ali, morrem de banzo e de votações de resistência, elas acabam morrendo, acho que, se eu não me engano, de febre amarela ou de malária, né? E o Abeguar, então, sai voando, né? Então, agora, como antigo Abeguar, Manuel do Balaio, né? Mas o Abeguar é um nome mais simbólico, né? Acaba voando e os sobreviventes, os seus aliados, então começam a vagar pelo sertão, iniciando o famoso movimento do cangaço, que merece até um episódio à parte, né, Beraldo? Sim, porque ele começa com essa ideia desse herói, né, o cangaço, aquele cara que vai lutar contra a opressão e tal, mas no século XX ele tem outras características que estão sendo revistas pela historiografia. Você não é assim, não é aquela coisa dos heróis, o Robin Hood, né, o bandido social, que é falado assim, para aquele cara que rouba que ataca os ricos em favor dos pobres. Não, o cangaceiro não é bem isso, né? Mas, enfim, e é uma tese que o filme carrega, inclusive essa ideia do cangaço faz uma ligação para a terceira parte, que o filme carrega de que você tem um novo cangaço nas periferias das grandes cidades, que é uma tese, inclusive, que o Luiz Bolognese coloca uma interpretação da história, até de certa forma, que é valorizar essa questão da luta, né? Essa luta contra a Anhangá, contra essa opressão. Isso. Ele quer dizer muitas vezes que aqueles que lutam pela liberdade e tal são vistos como criminosos pelo Estado, pela força opressora, né? São excluídos, são pessoas que querem lutar pela sua liberdade, mas que são mal interpretados. E ele quer mostrar isso, né? Que eles têm, enfim, seu papel na história também. Um sorriso pintado a noite inteira, o cinema do fogo. Uma tarde embalada de poeira. Palhaçada. E a lona rasgada. Muito bem, então aí... eu acho que a gente falou bastante, né? Quer dizer, a gente não entrou nos detalhes todos aí da balaiada. É um conflito político, é um conflito que foi vencido. Não é de forma heróica, necessariamente. O Duque de Caxias não foi lá, montou um grande exército, uma estratégia e bateu em todo mundo. Aconteceu isso, evidente, essas batalhas, mas ele também usou uma estratégia de desmobilização, porque, como a gente disse, eram vários grupos. Então você tem esse grupo que era contra o recrutamento compulsório. Então você faz a lei que acaba com o recrutamento compulsório, regula as atividades econômicas, enfim, atende os interesses de algum grupo de pequenos proprietários. Esse grupo de pequenos proprietários, por exemplo, acaba rachando com o grupo dos quilombolas, que estavam lutando contra a escravidão, né? Mas os pequenos proprietários usavam mão de obra escrava e eles não queriam necessariamente nem todos queriam acabar com a escravidão. Então você acaba desmobilizando o movimento e aí fica muito mais fácil vencer. Eles fizeram isso lá, fizeram também na Revolução Farroupilha, que é outra história que a gente pode falar mais pra frente também. Mas é uma desmobilização geral dos grupos que faziam parte dessas revoltas. E houve também uma anistia, né, aos participantes dessa revolta, né, da balaiada, só que os líderes foram executados, especialmente o Dom Cosme, que era o grande líder escravo, que então ele foi ali punido exemplarmente para que nenhum escravo tentasse novamente se insurgir, para servir de exemplo, mostrando o que poderia acontecer com os escravos revoltosos ou fugidos, caso tentasse se rebelar. E ele foi enforcado em praça pública. Exato. Essa que foi a história. Eu acho que no filme ficou bastante condizente com a história que está sendo contada do Anhangá, né, da luta contra a Anhangá. Tem a força opressora, a luta das pessoas que são desfavorecidas. A curva de aprendizado do nosso herói ficou ali explícita, né, na medida em que ele mostrava que era necessário lutar, né, ele
Ele ficou por um tempo sem lutar diretamente, né? Mas na hora que foi necessário ele foi pra luta contra a Anhangá. E não sei, não entendi. Dessa vez ele não desistiu, né? Ele morre, né? Ele é abatido, né? Ele morreu, foi ele abatido. Toma um tiro e ele vira um pássaro, né? Munhã vem e transforma ele num pássaro novamente. Dessa vez ele lutou de verdade, né? Poderia até ter saído voando, de repente, se ele quisesse. Sim, ele tava lá no meio da luta. Acho que Munhã podia ter dado esse poder. Mas não, ele tava correndo numa planície. No planície não tinha jeito. Então vamos fazer o nosso voo aí pra terceira parte? As nuvens surgiam densas por todo lado da serra, como montanhas suspensas, com fímbrias da cor da terra. A terrível saraivada caía tão arrojada, parecia um desespero. O zigue-zague em seu jogo fingiam cobras de fogo. Uma das minhas sequências favoritas do filme. Essa segunda história, né? Com a segunda reaparição aí do Abeguar na pele de Manuel do Balaio. E aí a gente sai, ele diz no filme, né? Que um dos líderes do movimento que acabou com a baleada foi o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. E a gente pula para o período da ditadura civil-militar no Brasil, né? E aí de novo você tem o Exército tomando o poder, as Forças Armadas, né? Novo não, mas Forças Armadas no poder, que é uma história que começa lá no século XIX, né? Os militares, eles, depois da Guerra do Paraguai, eles começam a se organizar no Brasil, a buscar um respeito, uma participação política maior, e a partir da Guerra do Paraguai até o fim da ditadura militar, eles vão ser protagonistas da história política do Brasil, de alguma forma ou de outra. Então você vai ver isso na proclamação da República, depois na década de 20, com a própria crítica ao sistema político que existia na República, né, a chamada República Velha. Depois na ditadura, no governo Vargas, no primeiro, na ditadura do Vargas, o fim da ditadura do Vargas, nos anos 50, nos anos 60, enfim, é um movimento dos grupos militares, que não são homogêneos, é evidente, né? Você tinha militares de várias tendências, mas o exército em si, o grupo dos militares no Brasil, tá como protagonista político desde então, né? E eu acho que o auge foi aí no período da ditadura. A ditadura civil-militar, né? Como o Beraba bem ressaltou, e assim tem que ser chamada, né? Porque você não teve só os militares, os membros das Forças Armadas que estavam no poder, mas também membros do elite que apoiou, né, essa ditadura militar durante toda a sua existência. Não só apoiou, como auferiu lucros com isso. Beneficiou fortemente. Você beneficiou. Então você tem... Eu até recomendo que vocês assistam o Cidadão Boisler, que é um documentário que fala de um desses empresários que apoiou a ditadura, que conseguiu, que era o dono da Ultragás, se não me engano. Então ele conseguiu vários contratos com o Estado, a empresa dele cresceu. Tá aí a Globo também, como um exemplo, né, que cresceu muito durante a ditadura, né, por apoiar. Então você apoia o Estado, é aquela velha coisa que eu disse pra vocês, que não é uma situação nova agora, a Petrobras e tal. Não, os empresários, grupos ligados ao Estado, eles sempre fazem ali seus conchavos, todos tentando tirar lucros do Estado brasileiro. Não é à toa que as grandes empreiteiras ou outros grandes grupos econômicos, na última eleição, financiaram a campanha dos principais candidatos. Do Aécio, da Marina e da Dilma. É óbvio, eles não são, não é ingenuidade, não existe ideologia política, existe obra, eles querem entrar nas licitações e querem, enfim. Agora, vambora! Atenção! Isso não é um assalto. É uma retomada revolucionária. Estamos pegando de volta o dinheiro que os bancos tomaram do povo. Nossa luta é contra os banqueiros e militares que torturam o nosso povo. Vamos. Chega de conversa. Nós somos do movimento revolucionário da Ação Democrática. E lutamos para libertar o país da ditadura. Então, César, aí, esse pano de fundo aí da ditadura civil-militar, eu acho que até rende um outro programa, né? A gente pode deixar aí pro futuro a gente falar um pouco sobre isso, porque é um período muito controverso que todo mundo tá falando hoje em dia. Sim. É uma luta pela memória, porque tem gente que a gente vê nas redes sociais discutindo, é a volta dos militares, né?
por muita assim, ignorância do que foi o momento, e eu acho que seria importante a gente trazer a nossa interpretação disso, desse período e das possibilidades, né, de leitura e de interpretação do presente também. Sim. A partir da ditadura, né, dos significados dela. Mas o filme entra aí nessa parte, né, o Abeguá renasce, reencontra a Janaína, depois de muito procurar. Ele diz, né, depois de muito procurar, reencontrei ela, mas cheguei tarde. Né, ele encontra ela, tem um namoradinho lá. Sim, sim. Ele volta como Carlos, né? É isso, como Carlos. Carlos Cal, né, que eles chamam. Né? É o Cal, Cal. Carlos... Como é que é o nome todo dele mesmo? Ui... enfim, mas é o Cal, é o professor Cal, depois ele vira professor Cal, né? Isso, professor Cal. Carlos Estrada, exatamente. Isso. Anotei. E, enfim, mostra um pouco da luta armada, né? Formação de grupos contra a ditadura. Sim, né? Dos guerrilheiros, né? Dos guerrilheiros, que é um dos pontos controversos, né, da historiografia, que tem muita gente que diz assim, né? Porque a ditadura foi muito ruim, mas é porque tinha muita gente que queria implantar o comunismo no Brasil, esses guerrilheiros eram revolucionários que iam destruir a democracia, e blá 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 blá, né? Uhum. Enfim, é óbvio que eles tinham ideologia, mas do meu ponto de vista não justifica o Estado, o governo usar de força, de tortura contra essas pessoas. Né? Sim, e muitas vezes desproporcional, né? Vigilância totalmente das universidades, sim. Expurgo de professores que eram de matriz teórica marxista, exatamente. Né? Quer dizer, impedir a livre expressão do pensamento, mesmo do ponto de vista teórico, né? Quer dizer, você te excluir um professor de uma universidade ou um aluno porque ele lê algo que é totalmente autoritário. As pessoas tinham que traficar textos, né? Texto de esquerda, você tinha que ir pro banheiro escondido lá, pegar umas cópias, passar pro outro, porque era proibido. Às vezes você até estivesse andando com uma roupa vermelha, com um livro vermelho, enfim, você podia ser denunciado e preso. Era um clima de terror, né, que as pessoas viviam, que eu ouço muita gente dizendo assim, mas pra mim não aconteceu nada, eu não conheço ninguém, só vagabundo que era perseguido pela ditadura. Pois é. Era aquela coisa, se você não fizesse nada, se fosse assim, uma vaquinha de presépio, não reclamasse de nada, você tinha uma chance boa de não acontecer nada com você, evidente, né? Mas qualquer comportamento diferenciado, às vezes até uma pessoa que tinha um comportamento mais libertário, uma pessoa diferente, fugisse do normal, ela já podia ser perseguida, já podia ser vista como subversivo e sofrer as consequências. Então, um clima muito ruim, um momento muito ruim pra você, pra se viver livremente. Sim. Viver dentro dos parâmetros que eram considerados normais. Amar o Brasil, não questionar nada. Sim, né? Ser um personagem neutro, né? Um personagem comum e seguir a vida sem... Seguir a vida, assim, sem reclamar de nada. Quer dizer, né? Assistir, acreditar em tudo que o governo falava, tudo que passava nos jornais. Então as pessoas dizem, porque nessa época não tinha violência, a polícia, todo mundo respeitava todo mundo, blá, blá, blá. É tudo conversa fiada. Como se não houvesse corrupção, e se a corrupção não ficasse escondida, né? Se não houvesse problemas sociais, como se não houvesse... Enfim, era um mundo muito parecido com o nosso. Claro que com diferenças culturais variadas, mas problemas também. Só que esses problemas eram maquiados. Porque a maioria das pessoas fingia viver num mundo normal. E fingiam viver uma normalidade que nunca existiu. Né? Para algumas pessoas a vida continuou como se nada tivesse mudado mesmo, né? Que são as pessoas aí que estavam lá, iam sair, levantavam cedo, iam trabalhar e voltavam, que não tinha necessariamente participação política. Para um grupo específico político, muito jovens, artistas, você teve aí então de fato uma repressão. E aí o filme vai trazer o Abeguá agora como na pele de Carlos, né? Dentro deste ambiente de jovens que são jovens que se rebelam e tentam ali fazer a parte do caminho da resistência, da luta, com as chamadas apropriações, assaltos a bancos para financiar a própria movimento revolucionário, que também é um pouco romantizado, né? Mas isso é uma discussão para um outro momento. O personagem principal, o nosso herói, então, está na pele deste revolucionário e sua amada, então, tem um outro amor. No roteiro, então eles vão participar de um
uma ação. Não me lembro bem o que era, César. Eles iam pegar um dinheiro, né? Eles iam pegar entregar uma maleta num local específico. E aí, quando a missão era entregue a maleta, o Carlos foi... a Janaína era a motorista. O Carlos ia entregar então essa maleta. E ao invés deles irem embora rapidamente, então, num clima de romance, era sempre uma paixão instantânea quando Janaína reencontrava, né? Que quando ela ainda era na pele de indígenas, ela fala pra ele, né? Mesmo daqui a 1000 luas eu vou estar ao teu lado, né? Uma promessa de amor romântico ali, né? Que era feita antes do grande ataque dos portugueses aos Tupinambás. E ela cumpre a promessa, então na nova pele. E tem traços, a animação é interessante que obviamente que ela é retratada como uma mulher diferente, mas os traços da animação são parecidos. Você consegue reconhecer algumas semelhanças ao longo do tempo, assim como os olhos de Abeguar, né, que eles não necessariamente mudam, o olhar dele é o mesmo olhar ao longo em personagens em peles diferentes. Né, e a gente vai acompanhando a sua trajetória. Então eles vão ao parque, então são presos pela polícia e são levados à tortura. Interessante também que a Janaína não muda. Quer dizer, não, você reconhece, ela renasce sempre, né? Você reconhece ela pelos traços e também observa que ela aprende. Né? Ela, de uma personagem ingênua, de certa forma indefesa, já no segundo ato, na balaiada, ela tem uma participação mais ativa, né? Uma mulher que se preocupada com a família, né? Tem um papel relevante. Que pega em armas também. Pega em armas, mais madura, e nesse terceiro ato ela é uma atiradora, né? Uma das mentoras ali do grupo, uma figura bastante relevante, uma mulher moderna, né? Uma mulher que foge dos parâmetros tradicionais que se esperaria da mulher. Ela não é só o interesse romântico da Abeguar, né? Ela é um personagem forte, uma mulher relevante para a história. No quarto ato isso vai aparecer com mais destaque ainda. Era um dos itens fundamentais para o verdadeiro aprendizado de Abeguar, né? Exato. Do ensinamento que o deus Munhã queria passar para ele para enfrentar Iangá. A história de amor aí que é muito bonita, que vai conduzindo a história. Mas então eles foram levados à tortura, né, Beraba? É isso. Tortura também é uma coisa que aconteceu muito, infelizmente, na ditadura militar, que inclusive criou também, infelizmente, essa cultura no Brasil de que as forças do Estado têm direito de torturar, né? Isso é uma triste realidade, né? Em muitos casos das forças policiais brasileiras, que há a confissão por tortura, né? E muita gente acha normal, acha bonito, né? Eu lembro do episódio lá do Tropa de Elite. Tropa de Elite, né? Tinha muita tortura e tal. Eu vi aquilo como uma crítica. Né? Mostrando... Mas todo mundo endeusou, né? O Capitão Nascimento. Virou um herói, né? Joga no saco e tal. Reverteu totalmente. Cabo de vassoura. Cabo de vassoura. Traz o saco. Aí ficou aquelas coisas, todo mundo fazendo piada, mas enfim, eu não vi que o autor queria. Quer dizer, ele trouxe isso à tona para que a gente pensasse sobre aquilo, mas infelizmente acabou revelando um lado podre aí desse pensamento conservador, né, que é assim, que bandido tem que sofrer mesmo, tem que apanhar, essas coisas. As pessoas pensam muito nisso, pensando que todo mundo que é preso pela polícia é culpado, né? Mas aí quando pega um inocente, como é que faz? O cara já apanhou, sofreu. Um Amarildo da vida, né? Exatamente. Que é o que acontece muitas vezes. Você não pode sair torturando todo mundo, batendo, porque é bandido. Vamos matar todo mundo, então vamos matar, sabe, indiscriminadamente, assim, sem culpado ou não. Isso não é nem um pouco civilizado, nem um pouco, não faz sentido nenhum. Foge de qualquer parâmetro de um Estado de Direito moderno e não tem sentido. E isso aconteceu muito na ditadura civil-militar, né, essas forças repressoras, a gente pode entrar em detalhes depois, quais eram os DOPS, né, os doicodes, polícias especializadas em repressão a grupos políticos, né? E com técnicas refinadas, né, de tortura, pau de arara, né, que o sujeito fica, no filme o Abeguar fica no pau de arara, né, de cabeça para baixo, levando choques, né? Então eles levavam choques no ânus, na uretra, né, nos mamilos, dentro da boca. Então, e às vezes choque contínuo, né, 3, 4 minutos levando choque sem parar até a pessoa desmaiar. Né? Se ela desmaiasse, tinha um médico que ia lá e acordava você. O bom torturador é aquele que levava o cara no limite, ele não desmaiava, né? Porque se desmaiar era bom pro torturado. Bom, entre aspas, evidente. Se ele perdesse a consciência, ele não sentiria mais dor, mas sempre vinha alguém, levava o cara à consciência. E aí o Abeguar foi torturado e ameaçaram Janaína, né? Foi aí que ele fala o que os torturadores queriam ouvir. Exatamente. É quando ele desiste pela terceira vez, né? Sim, uma certa resistência ele faz para proteger Janaína, e aí este ato leva no final das contas a desistência desse amor, né? Que aí cada um vai para um canto e ele reaparece depois como numa favela do Rio de Janeiro. Aí também junta com outra parte da história, que é o surgimento do crime organizado nas favelas do Rio, que tinha uma matriz de questionamento das
desigualdades sociais, né? A Falange Vermelha, que é citada ali rapidamente no filme, ela tem essa origem nas leituras revolucionárias, né? A luta contra a opressão, a luta contra o capitalismo, a luta contra as desigualdades sociais, né? Que depois se alia com a questão do tráfico de drogas, com uma forma de financiamento, mas que aí, hoje em dia, vira outra história, totalmente desvirtuada aí. E tem um diálogo também com aquele filme Quase Dois Irmãos, né? Que é um preso político e um preso comum na cadeia, que se conhecem, que é um Carlos Ciocler, né? Tem também um diálogo que remete aí, esse encontro aí do Abeguar com outro personagem, que vira um desses aí fundadores do regime, até que vem, então, a polícia, e aí Abeguar, então, é levado ao quarto ato. Calma, sai fora. Os homens tá subindo aí. Caralho! Atira! A polícia subiu Ele já o morro dormiu? e acaba de matar líderes da Falange Vermelha. 2 corpos foram identificados. Joselinto de Jesus, o Feijão, e Marciano Teixeira, o Mineirinho. Os policiais declaram que Carlos Estrada, conhecido como Professor Cal, também foi morto na operação. Mas, estranhamente, o corpo desapareceu. Esse não é o Cal? Janaína, tá tudo bem? Nós temos aí um salto até 2096, e aí a previsão a futurologia do autor, né? Sim, que é uma reflexão muito séria sobre o presente, né? Exato. Um mundo em que a água é privatizada. Sim. O problema sério do mundo é a água, e a gente já está observando isso em vários locais, mesmo a gente tendo um monte de água doce disponível, tá faltando água no Brasil. Sim. Existe essa possibilidade grande. Eu já ouvi, não vou me lembrar quem, mas uma declaração na internet, um figurão, um grande capitalista, dizendo que a água não é um direito irrevogável do homem. Nem todo mundo tem direito à água. A água tinha que ser privatizada e controlada. Não duvido que isso vai acontecer. Que se crie diversos tipos de água, qualidades diferentes de água, e seja comercializado, claro. Já tem essas águas gourmets? Sim, que é o raio gourmetizador, né? Da água, né? O raio gourmetizador. Água é água, porra. É o direito do homem universal, né? Isso no Rio de Janeiro, 2096, que aí começa até... mostra uma nave entrando no Rio, né? Fala, você está chegando em uma das cidades mais seguras do mundo, Rio de Janeiro, comandada pelas milícias particulares, né? Particulares. Isso é o tapa mesmo, né? Até inclusive na situação política do Rio de Janeiro, né? Que até no caso, foi provavelmente roteiro escrito antes das UPPs, mas também é um problema, né? Mas é um mundo no qual quem manda são as corporações. É um cenário até cyberpunk, eu diria assim. Exatamente, bem cyberpunk. E o Abeguar já... Na pele de JC, de João Carlos. Não, João Cândido. João Cândido, verdade. Uma referência aí ao marinheiro, né? Que fez uma revolta lá no século XX, por exemplo. É verdade, João Cândido, desculpa, João Cândido. Fica como JC, né? JC, porque é um mundo cyberpunk, ninguém fala o nome completo. É verdade. E você tem lá o Cristo sem um braço, né? Sem um braço. Que você tem o CAT, né? Que é o Comando Água para Todos, que seria então, dessa vez, o grupo que luta contra a Anhangá. Exato. O João Cândido, neste momento, é um homem que se entregou ao sistema. Totalmente vendido. Totalmente vendido, né? Ele tá ali entre uma elite, ele é uma pessoa que é um colunista, então ele tem acesso a Janaína, que é uma prostituta de luxo, que ela tá num bordel, quando eles se reencontram, ela tá num bordel, eles se encontram romanticamente, pagando por ela, mas e aí, então, é a grande virada, né? O grande plot aí do final do filme. Quando o JC, totalmente já rendido, entregue ao sistema, descobre, na verdade, que Janaína era uma das líderes do Comando Água para Todos, e que ela nunca tinha desistido de lutar. E que ela estava, então, lutando, e aí ela tem um encontro com o cara que manda no Brasil, vamos dizer assim, que é o presidente da Aquabras. Né, que tem água. Só como curiosidade, eu achei interessante que também ele colocou algumas coisas assim no futuro. Sempre ele usa como recurso coisas aí. Você vê que ele é baseado no Frank Miller mesmo, porque a todo momento você tem alguém de um noticiário falando alguma coisa. Sim, exatamente. Né? Essa estética do Cavaleiro das Trevas mesmo, né? Exatamente. Aparece no noticiário falando. O futuro é exatamente bem Cavaleiro das Trevas. Influencia bastante. Exato. Então ele diz lá assim: o presidente pastor do Brasil, pastor fulano de tal, disse que o povo deve continuar firme na sua fé em Deus para voltar a chover.
Olha, não tá muito distante isso aí não, já tem gente já querendo. Sim, né? Exatamente. A gente temos um forte candidato para 2018 já aí, que é pastor. Então nada contra os pastores, que fica claro. Sim, claro, né? Isso não é uma... Mas religião e política é um problema sério, uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Enfim. Sim. A gente tem exemplos clássicos aí, estados islâmicos da vida, né? Estados teocráticos, a democracia aí tem que ser bem fortalecida, porque nada impede também que um pastor se torne presidente da República. Sim, desde que não utilize o Estado, não aproprie de valores da religião específica a qual ele é líder dentro do Estado. O Estado no Brasil é laico. É a questão do público-privado, né? Você tem sua religião, é privada, né? Você não tem que impor ela ao público e transformar em política de Estado. É só isso que é o meu problema. O presidente pode ser de qualquer religião. Sim, exato. Nenhum. Nós concordamos nisso, Beraba, exato. Que bom. Então, aí o nosso amigo Abeguar, né, vendo que a Janaína lutava, ele fala, aí a gente vê o crescimento, né, da Janaína, ela se torna líder do movimento. A Janaína é totalmente madura, né? Totalmente, ela organiza uma ação super bem sucedida, que faz com que as milícias assassinem, eles sequestram o presidente Tabobrás, e aí eles montam um estratagema que a própria milícia assassina ao vivo na televisão o presidente da Água Brás. Quer dizer, já desestrutura todo o sistema, né? Lembrou o Coringa, né? Naquela ação que ele faz, que o Batman percebe que quem tava vestido de médico, na verdade, eram os terroristas, né? E aí ele faz aquela ação reversa, né? E aí vai... O que a SWAT faria no Cavaleiro das Trevas 2, né? Que é o segundo filme do Batman, Cavaleiro das Trevas, não, Cavaleiro das Trevas 2, Batman, Cavaleiro das Trevas, que vai e assassina e revelando todo o esquema falho que são essas milícias particulares. Exatamente. Isso aí, ele já... o Abeguar já se fortalece, né, na sua crença na luta, né? Sim. Na sua missão colocada por Munhã, invade o prédio também para ajudá-los, né? Encontra Janaína, eles fogem das milícias, tomam um tiro, e aí a gente volta uma cena, né, que tem a ver com a cena dele lá no Brasil colonial, né? Que ele tá no alto do prédio, numa situação aparentemente sem escapatória. Ele é Janaína, como aconteceu no começo do filme, que ele fez o primeiro voo, né, que ele estava sendo ameaçado por uma pantera, né? Sim. E eles pulam, né, ele pede para que ela dê a mão a ele, eles pulam do precipício e ele voa, né? Foi o primeiro voo que Munhã concedeu a ele. E aí mostrando que ele aprendeu, depois de 600 anos, a continuar lutando. Sim. Na luta eterna dos homens contra as forças de Anhangá. Exatamente, ele voa. Eu achei muito bonito esse final. Sim, sim, é bem poético mesmo, né? Ele pula do prédio, voa, e aí tem uma fala final que ele coloca lá, então, que o passado é o que está acontecendo agora. A cada dia que passa, uma nova página escrita com histórias cheias de amor e fúria, né? Então, uma luta constante, quer dizer, ele está trazendo pra gente essa ideia de que as pessoas a todo momento estão lutando. Por mais que elas não apareçam, ou que elas não sejam bem-sucedidas, elas têm que continuar lutando, não podem desistir, porque é assim que vai chegar em algum lugar. Final bastante poético, ele voando, muito bonito. Aí entra a trilha sonora, né, também, que a gente não falou muito, mas que também é muito adequada. Músicas de época mescladas com umas músicas agitadas, rock, uma coisa que dava um tom assim, dinâmico para as lutas, né? E o final, maravilhosa, né? Camila Pitanga cantando uma música lindíssima. É de um projeto do pessoal, se eu não me engano, do Cérebro Eletrônico. Originalmente essa música não foi gravada pela Camila Pitanga, mas é um pessoal do Cérebro Eletrônico que chamou a Leandra Leal, a Nina Miranda, a Pitty, e inspirados nos quadrinhos do Milo Manara, então tem até um contexto bem específico, e com muito erotismo, muita sensualidade, cada uma das cantoras interpreta uma canção, um álbum maravilhoso, chamado Três na Massa.
aí eles pegaram esta música em específico e colocaram na voz da Camila Pitanga, que ficou um espetáculo, né? Ficou um arraso. Exato. E assim nós encerramos esse filme, né? Muito bom, maravilhoso, muito legal, com essa leitura de história, essa leitura de luta do povo, né, de constante luta contra a opressão, contra as desigualdades, né, que se presta aí, então é uma obra que visualmente é muito bonita, muito bem feita, uma história muito bem escrita, toda bem costurada, né? As transições entre as histórias, os elementos que vão perpassando de uma para outra, né, para fechar uma visão de uma história de longo prazo, uma história de longa duração, na qual a Abeguar, contada pelos olhos de Abeguar, né, por um ponto de vista bem específico de um povo indígena que foi massacrado, depois de um herói, líder de uma revolta durante o período regencial, depois de um lutador político, né, que luta lá pela revolta armada, depois é preso, vai lá para as periferias da cidade, está do lado dos excluídos, e por último um homem que tinha desistido de lutar e estava totalmente enquadrado no mundo em que a sobrevivência depende de um bem essencial que é a água. Então ele tem ali de fato, quando ele descobre que ele não pode desistir nunca e vai lutar, e então consegue voar na forma humana como foi prometido pelo cacique no início da história, encerrando essa história muito bonita, que mostra também que o brasileiro ele não é necessariamente um ser passivo, pelo contrário. Exato, é uma das coisas contra as quais o filme fala, né, na verdade. Então, contra essa ideia do homem cordial, brasileiro pacífico, brasileiro que aceita tudo, que é legalzinho e tal. Não, teve gente na história que estava sempre lutando, que por muito tempo na historiografia ou na memória foram grupos e pessoas que marginalizados, né? Então vistos como personagens menores da história, mas que têm relevância, assim, que estão aí, que são presentes até hoje, né? Esses grupos, cada um à sua maneira, promovendo a sua luta cotidiana. Eles estão por aí na rua, né? São seus amigos, seus colegas de trabalho. Tem muita gente preocupada e interessada em melhorar as condições de vida, lutando ao seu modo por sua vida, para melhorias, para uma vida mais digna para todos. Uma vida mais digna, exatamente. Então, uma lição muito importante. Um filme que possibilita discussões de diversos tipos, né? Da história do Brasil como todo, essa questão da violência, da história, a questão de gênero também, que eles sugerem que se discuta, né? O papel da Janaína crescendo, como o papel das mulheres também que vai crescendo na história. Enfim, dá para falar muito sobre cidadania, sobre como encarar a realidade e como lutar por melhorias, né? Acho que é um filme que abre possibilidades para muitos trabalhos. Né, para quem é professor e para quem não é, para quem busca um entretenimento de qualidade, com certeza não vai se arrepender de assistir esse filme. Ele vai suscitar em você ficar instigado e vai aprender muito mais sobre a história do Brasil e enxergar a história do Brasil de outra forma, com certeza. Sim, com certeza, e foi uma ótima escolha. A indicação foi do próprio Beraba, revelando aqui um pouco dos bastidores, né, e eu abracei a proposta com ele da gente fazer então um trabalho em cima desse filme. Espero que vocês tenham gostado. Espera só um pouquinho que nós vamos para a sessão de e-mails para você saber como entrar em contato e conversar com a gente sobre esse filme, né, Beraba? Exatamente. Acho que a gente falou, como eu disse no começo, a nossa interpretação, o que a gente entendeu do filme, o que a gente achou. E agora a gente quer saber o que vocês acharam também. Para nós é fundamental. Então vamos lá para a nossa sessão de e-mail, né? Vamos. Todos os dias nascem deuses, alguns maiores e outros menores do que você. Esse é o alvorecer de tudo que se quer ver, sem fazer sombra na melhor hora do sol. Eternidade duradoura com sossego, então melhor que fique assim. Todos os dias nascem deuses, alguns maiores e outros menores do que você. Todos os dias nascem deuses, alguns maiores e outros menores do que você. Chegamos à nossa sessão de e-mails, comentários, cartinhas, manifestos e panfletos políticos. Sim, estamos aqui no final. Se você chegou até aqui agora, é a hora de saber como entrar em contato com a gente e também de saber o que nós temos a comentar aí dos seus comentários. Verdade, né? Beraba, então vamos começar falando para as pessoas como elas fazem para entrar em contato com a gente.
Qual que é o nosso e-mail, Beraba? O e-mail é muito simples, é fronteirasnotempo@gmail.com. Além do e-mail, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso site. Como é que faz isso, Beraba? Você vai na barra de endereço, no seu navegador de preferência. Escreve www. Antigamente tinha que escrever http.com. Não precisa mais. Então você escreve lá, fronteirasnotempo.com e pronto. Você já vai encontrar o nosso site. Exato. E lá você tem, então, no próprio post, você clica no post na qual você pegou o episódio, abre já você pode deixar um comentário no post, ou no topo do site tem um campo chamado contato. Você clica ali e vai abrir um formulário de contato que você preenche ali rapidamente. Nós agradecemos se você colocar o seu nome, a tua cidade, se quiser colocar a idade e profissão. É tudo opcional, mas é bom pra gente conhecer você. Aí nós recebemos no e-mail e nós fazemos a leitura de todos eles aqui nesta sessão. E também tem o Facebook, né, Beraba? Sim, que é o facebook.com/fronteiras. Você vai lá, curte a nossa página. Pode. Uma tradição que nós vamos adotar, que nós fizemos no episódio anterior, o 4.5, e que vai continuar existindo, nós publicamos o episódio, divulgamos por lá também, e depois de um tempo a gente coloca a lista do soundtrack, né, o que rolou de fundo do episódio, para você poder identificar as músicas, tudo isso. E outras coisas relacionadas também ao episódio, que tá no ar, ou que vem o próximo episódio. Então já tem umas coisas interessantes, o conteúdo ali também para você poder acessar. Isso mesmo. Beraba, você tem algum comentário aí que foi feito pra ti, pra gente... Veja, dezembro foi aquele mês típico, né, de correria pros professores, pra muita gente, né, mas professor em dezembro vira uma loucura. Nós conseguimos nos encontrar virtualmente no dia 28 de dezembro, conversamos e fizemos o episódio 4.5, que é uma transição, né, do 4 pro 5, e por isso não recebi muitos comentários. O comentário que eu recebi informalmente foi do meu amigo Marcelo Souza, né, que ele agradeceu a gente ter comentado os comentários dele, né, ele ficou feliz, e também esclareceu um pouco mais, assim, as críticas que ele fez, né, enfim, perguntou se eu tinha entendido, tudo, enfim, mas foi elogioso, sim. Assim, ele, enfim, gostou de ter visto ali a participação. Basicamente foi isso, né? Você teve alguma coisa, César? Estamos de férias, né? E foi um episódio mais que a gente pediu desculpas, né? E pediu para as pessoas assistirem esse filme, Uma História de Amor e Fúria, antes de ouvir o episódio. Ocorreram alguns compartilhamentos, né? Augusto Carvalho, Diego Pinto, Luiz Artacho, que também já mandou e-mail pra gente. E algumas pessoas ouviram, que comentaram, gostei da trilha sonora, né? Foi uma trilha sonora bem especial mesmo, que foi escolhida aí bem a dedo e que foi um prazer escolher essa trilha sonora, mas que não houve necessariamente um feedback até esse momento que nós estamos gravando esse episódio. Exatamente. Mas se você não ouviu, ouça. Em 40 minutos só, mas a gente comenta a repercussão do episódio 3, que foi sobre raça e racismo, e esclarece algumas coisas. Episódio 4. Desculpa, episódio 4, né, e esclarece algumas coisas, mas, né, então, como se fosse enfim, uma continuação. É uma continuação interessante, quem quiser saber mais sobre isso. A gente fala sobre alguns conceitos em história, como longa duração, que a gente até mencionou nesse episódio. Então, se você quiser saber e não ouviu o episódio anterior, vai lá, dá uma conferidinha, é rápido, garanto que você vai gostar da trilha sonora, é um papo tranquilo. E eu preciso fazer um agradecimento ao meu amigo Edmilson Antunes Borges, que contribuiu bastante no episódio 4, divulgando em grupos específicos o episódio Raça e Racismo no Brasil. Então, um grande amigo meu que tem ouvido, tem feito bastante elogio e tem ajudado na divulgação também. Então, agradeço aí, valeu Edmilson pela força na divulgação. Maravilha, que bom que nós temos bons amigos. Com certeza. Obviamente, o agradecimento ao Augusto Carvalho pelos ótimos serviços prestados e pela parceria com a gente, né, que não pode faltar. Exato. E o que mais? Eu acho que é isso, né, Beraba? É isso, então a gente encerrou bem aí esse episódio. Mês que vem estaremos de volta com mais um tema empolgante da história. Então 2015 com o pé direito, né, Beraba? Com certeza. Promete isso. É isso mesmo. Então um abraço para todos os ouvintes que ficaram até aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí. Abraço, pessoal. Então até o mês de fevereiro. Até logo. Tenho a impressão que eu te conheço há muito tempo.
volta, rodada do seu coração. Bastava tu adular, tiquinho meu. O que você sente é forte? Bem forte. Então pronto. Vai impreciso acolhedor, não tem querer nem céu que te guarde aqui, serenando o pedido, não mexe, não tem querer nem céu que te guarde aqui. Vai, garoto serenado, quem guiou você vagou em mim. Como é gostoso, meu Tupinambá. Vai, garoto serenado, quem guiou você vagou em mim. Vai, garoto serenado, quem guiou você vagou em mim. O passado é o que está acontecendo agora. A cada dia que passa, uma nova página é escrita, com histórias cheias de amor e fúria. Viver sem conhecer o passado é viver no escuro.